Amen. Vocês estão comigo nessa noite? Eu quero compartilhar com vocês uma mensagem e algo bem efetivo. E eu quero me concentrar, porque a minha tentação é dar muita informação. E às vezes o tempo é curto. Mas eu quero me concentrar para que eu possa ser efetivo e entregar a informação que Deus tem colocado no meu coração. Domingo passado eu falei sobre o tema quem é o dono do prego. Repita em voz alta: quem é o dono do prego? É um tema bem divertido, right? É um tema que te faz rir, sim ou não? O título. Mas é um título bem interessante para nós conversarmos sobre alguns princípios e valores. Então o tópico da semana passada, a série que eu estou pregando é quem é o dono do prego. O tópico da semana passada foi valorizando princípios e valores. Agora o tópico de hoje é praticando o que se ouve. Praticando o que se ouve. E eu quero reafirmar para os irmãos que eu creio na graça de Deus. Eu posso estabelecer uma série sobre graça e pregar um ano todo sobre graça. Fazer muitos amigos, mas também estabelecer muitos inimigos. Sim ou não? Porque o ser humano, muitas das vezes, não consegue compreender essa graça de Deus. Eles não conseguem entender o perdão de Deus. Eles não conseguem entender na nova oportunidade. Eles não conseguem entender quando a vida de uma pessoa é restaurada. Eles não conseguem entender, porque às vezes eles oram. Aquele não ora e recebe. O que está acontecendo aqui? Hello, você nunca fez essa pergunta? Eu creio na graça de Deus. Mas a graça de Deus não anula a importância da sua conduta no reino de Deus. A graça de Deus não anula a importância da forma na qual você vive a sua vida, da forma na qual você se fala, na forma na qual você confessa palavras, na forma na qual você vive o seu testemunho diário. Ela não é uma desculpa para você continuar fazendo coisas que você não deveria fazer. Ela não é uma licença que traz permissão para que você possa estacionar o seu carro em um local proibido. E porque você coloca o pisca-alerta, você pensa que você pode parar ali por alguns segundos. Existem princípios e valores na palavra de Deus que nós temos que, de forma incansável, buscar cumpri-los com excelência. Eu sei, meus amados, que nós precisamos da graça de Deus para isso. Porque a verdade é que quantos aqui, não levante a sua mão, não quero expô-lo. Quantos aqui, ao pagar o imposto ao governo, declara cada dólar do que você faz para o governo? Você precisa de graça, sim ou não? Todos nós precisamos de graça, sim ou não? Então eu não estou falando aqui de algo desbalanceado. Eu não estou falando aqui de um legalismo, de uma religião, de um fardo. Eu estou falando de filhos e filhas de Deus, que escutam a palavra do Pai, que ouvem as palavras do Senhor e se esforçam em cumpri-la. Se esforçam em serem melhores filhos e melhores filhas. Eu creio em prosperidade, eu creio em graça, mas eu creio em balance. Eu creio que Deus quer abrir uma porta para você. Eu creio que Deus quer fazer que você tenha carros e melhores carros. Eu creio que Deus quer fazer com que você tenha o melhor emprego da face da terra. Eu creio que Deus quer te dar o melhor marido, a melhor esposa. Eu creio no favor de Deus como você não pode imaginar. Eu creio nisso. Mas eu também creio em conduta. Mas eu também creio em comportamentos. E que Deus vê comportamentos.
A palavra de Deus nos fala que Ele não faz acepção de pessoas. Quantos aqui já ouviram essa palavra? Ele não faz acepção de pessoas. Aí muitas pessoas pensam que é acepção. A acepção que está falando aí no original é sobre latino, brasileiro. E no original fala sobre grego, judeu, preto, branco, amarelo, circunciso, não circunciso. Ele está falando disso. Mas ele faz sim acepção de pessoas na questão de responsabilidades e comportamento. Quando você tem 2 filhos, você ama os 2 da mesma forma, sim ou não? Um pai ama os 2 filhos da mesma forma. Por mais que um esteja atuando de uma forma errônea, ele segue amando os 2 da mesma forma. Nós não estamos falando de amor. Nós não estamos falando de privilégios. Eu me corrijo, estamos falando de privilégios. Porque se você tem um filho que ouve as suas palavras, que pratica, que te honra, apresenta como sacrifício de louvor, e um outro que te desonra, sabe que você ama, sabe que você zela, você segue limpando a cama dele, arrumando a cama, lavando a roupa, você segue pagando a eletricidade, você segue pagando a água, ele não tem que ter despesa nenhuma, você segue dando alguns benefícios para ele. Mas sabe de uma coisa? Você pensa que o pai não vai tirar alguns privilégios daquele, simplesmente porque ele está desonrando ao pai através do seu comportamento. O momento de honrar a Deus com o seu comportamento é o momento que você tem a oportunidade de honrá-lo. Uma pessoa solteira, por exemplo, o momento que ele tem de honrar a Deus, no aspecto de não se deitar com uma outra pessoa e ter relacionamento sexual, é o momento que ele está solteiro. Porque depois que ele casa, meu querido, eu aconselho a não se apartar da sua esposa ou do seu esposo. Assim diz a palavra de Deus. A não ser por consentimento. O momento que você tem em honrar a Deus, a oportunidade que você tem em honrar a Deus, nas finanças, com dízimos e ofertas, é quando você é mais oprimido no dízimos e nas ofertas. O momento que você tem em honrar o teu pai e tua mãe, não é depois que eles partiram para estar com o Senhor, e aí você vai ao cemitério toda semana. Não, o momento é quando eles estão vivos. O momento de honrar o teu patrão é quando você é empregado dele. Depois que você não é mais empregado dele, você não precisa honrá-lo. Você vê, nós começamos a conversar esse assunto, todo mundo se aperta. Começa até a dar cãibra em alguns. E eu não estou de forma alguma aqui repreendendo ninguém de vocês. Nós estamos compartilhando princípios bíblicos, sim ou não, meus amados? Então, hoje em dia, nós estamos sofrendo ataque em cima de ataque, inclusive no Brasil. Uma coisa que eu aprecio um pastor, e eu vou falar o nome dele, Silas Malafaia. Eu aprecio esse homem, dentro do aspecto de que ele abre a boca para poder falar para o governo a posição da igreja. Princípios e valores que o inimigo está vindo contra. Nós não somos contra pessoas, nós não combatemos pessoas, nós somos contra aquilo que a palavra de Deus é contra. E o que a palavra de Deus é contra? Contra comportamentos. Nós não somos contra os homossexuais, mas hoje em dia tudo é normal. Estava vendo televisão com o Carlos agora essa tarde, um programa na Globo, porque na Globo, brincadeira, a Globo. E no domingo, me passa um programa que chama Muvuca. Tem crente ligado nessa muvuca. Tem crente que gosta da muvuca. É o nome do programa. Muvuca é fubazeira. Nego faz o que quer. É. E o papo lá é que uma mulher, vai Carlos,
Uma mulher foi, abraçou a outra, e vem a apresentadora do programa falando, não, existia uma época na qual nós não poderíamos falar sobre uma pessoa amar a outra do mesmo sexo, na questão de parceiros, na questão, e não. Olha onde nós chegamos. Aí depois foi para uma outra parte do mesmo programa, na qual a mulher, que tem 4 filhos do mesmo marido, teve que se explicar para a apresentadora, que muitas pessoas riem quando ela fala que os 4 filhos que ela tem é do mesmo marido. Onde é que nós chegamos? Divórcio, meus amados, acontece na igreja todo dia. Acontece mais do que no mundo. Posso te dar uma estatística? 51% dos divórcios no mundo acontecem na igreja. E sabe por quê? Porque as pessoas estão se esquecendo o que aliança significa. Deus tem o melhor para mim, porque você pensa que a sua esposa agora não é o melhor para você, você chuta ela e vai para o melhor que Deus tem para você. Entrou um egocentrismo terrível. Graça. E cadê o comportamento? E cadê a conduta cristã? Conversem comigo, meus amados. Vocês querem saber de uma coisa? Abre a Bíblia em Tiago, capítulo 1, versículo 22. Não estava nos planos não, mas vamos lá. Tiago 1, versículo 22. Quero comprovar para vocês na Bíblia, no Novo Testamento. Ok? No Novo Testamento. Santiago, capítulo 1, verso 22. No Novo Testamento fala sobre serdes cumpridores da palavra de Deus, não somente ouvintes. No Novo Testamento fala isso. Então, mais uma vez, quero ser bem claro. E não quero que quando as pessoas veem essa mensagem ou escutem, elas me editam. Creio no favor de Deus, creio na graça de Deus, creio na prosperidade. Inclusive eu faço parte de uma igreja que crê na prosperidade, uma igreja que prega prosperidade. Prosperidade bíblica. Vai? Bíblica, porque existe um monte de coisa acontecendo por aí. Vai? Uma prosperidade que não depende daquilo que você faz, daquilo que Deus quer fazer, mas aquele que planta colhe, sim ou não? Então nós cremos em todas essas coisas. Creio na graça de Deus, demais da conta. Tento ser gracioso, embora às vezes nós temos que tomar algumas decisões, que às vezes não agrada a muitos, poucos, alguns. Jesus, tão gracioso Jesus, sim ou não? Tão amoroso Jesus, sim ou não? E crucificaram ele. E os 12 ministros que trabalhavam com ele, um entregou e o traiu, o outro também o traiu, negando ele 3 vezes. E os outros não sabiam onde estavam, apenas João estava aí com Jesus. E mesmo assim, depois que Jesus ressuscitou e tudo, os líderes da igreja, Pedro, Tiago e João. Tiago, o próprio meu irmão de Jesus, Pedro, Tiago e João, os líderes da igreja, sim ou não? Jesus tem que levantar Paulo, levanta Paulo para pregar para os gentios, e depois Paulo tem que corrigir Pedro, porque Pedro estava fora de linha, com o negócio de circuncisão, querendo trazer o judaísmo de volta para o cristianismo, ou de volta não, encaixá-lo no cristianismo, de volta para a vida do povo, porque assim é que você vai se sentir mais salvo. Se isso aconteceu naquela época, o que faz você pensar que isso não pode acontecer hoje? É por isso que nós temos que sermos vigilantes, vigiar sem cessar. Nós temos que termos um balanço na nossa vida, meus amados. Você não pode só ficar prosperidade, não, você tem que ter um balanço. É o que Deus faz por mim, é a porta que Ele vai abrir, é a minha própria cura, e sobre o próximo, e sobre a comunidade, e sobre a igreja, e sobre fazer um telefonema para o próximo, e sobre relacionamento. Hoje em dia não se prega mais isso, sim ou não?
e principalmente na América, onde tudo aqui é finança. Eu quero ver Brasil e outros países que lutam com bruxaria, macumbaria, que lutam com alguns espíritos terríveis, pobreza. Nós ensinamos nossos estudantes na escola bíblica, FETS, sobre Jesus não era pobre, sobre alguns aspectos que é a palavra de Deus. E não importa qual seja o seu país, a palavra de Deus, ela é o quê? Universal. Universal. Os preceitos, os valores da palavra de Deus servem para você, seja no Brasil, seja na América. Não importa qual seja a sua cultura, meu querido. Mas sabe de uma coisa? Aqui na América, vem esses estudantes para cá e nós o ensinamos com a nossa própria perspectiva. Vocês viram a foto daquele dia? Estão querendo por água. Andam 2 dias para pegar água. Depois andam 2 dias para voltar para casa. Se quando chegar em casa já não acaba a água, porque vem beber nesses 2 dias. São realidades isoladas que nós necessitamos crer. E cremos e pregamos em prosperidade, em graça, mas nós temos que falarmos sobre praticar a palavra de Deus. Sua conduta cristã. Quem é você? Quem é você depois do domingo? Quem é você depois do altar? Quem é você depois da aparência? Onde todo mundo te vê daquela forma. E depois, quando você está sozinho, onde só Deus te vê. Quem é você? Qual que é o seu conteúdo? Qual que é a sua oração? Senhor, eu te agradeço que a porta está sendo aberta para mim, que o Senhor não vai me deixar faltar nada. Senhor, eu te agradeço que o Senhor é o meu pastor. Senhor, eu te agradeço, Senhor, que o Senhor vai abrir uma porta de emprego. Senhor, eu te agradeço. Eu. Então foi isso que eu preguei domingo passado. Jesus não nos ensinou a orar dessa forma. Ele nos ensinou a orar a palavra de Deus, sim. Mas Ele nos ensinou a trazer a sua oração à comunidade. Pai nosso, que estás no céu. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. E seja feita qual a vontade? A minha ou a dele? Qual é a vontade de Deus para a tua vida, meu querido? Você quer conhecer qual é a vontade de Deus para a sua vida? Leia a Bíblia. Leia princípios e valores. Como você deve se conduzir. Como você deve conduzir a sua família. Como você deve conduzir os seus filhos. Hoje em dia eu fico vendo pai que não tem autoridade nenhuma com filho. Filho faz o que quer com o pai. Fala o que quer para o pai. Não tem ordem. Eu me lembro quando eu era menino, meu pai me olhava, meu Deus do céu. Na olhada, no assovio. Um dia eu estava num estádio, semifinal de um campeonato. Estádio cheio. Não sabia que o meu pai estaria ali. 500 quilômetros da minha cidade. Eu aquecendo para depois, vai no vestiário, depois volta para jogar. Eu no aquecimento, eu escuto um assovio. No meio da torcida. E eu paro no mesmo instante, eu paro e... Eu conheço esse assovio. Eu conheço esse assovio. Pode assoviar mais alto. Você vê, parece que todo mundo tem esse assovio, né? Não, esse assovio aí tem um DNA. Tem um DNA esse assovio. É como se ele soasse dentro de mim. Esse assovio significa ordem. Esse assovio significa eu estou aqui. Esse assovio significa eu estou te olhando. Esse assovio também significa segurança. O pai está na casa. Esse assovio significa limites. Limite. Esse assovio significa direção. Você conhece o assovio de Deus na sua vida? Ou tudo é favor?
Ou tudo é não, Deus vai, Deus... E você chega a um ponto que você nem ouve mais a voz de Deus. Você só quer que Deus ouve a sua. Você só quer que Deus ouça a sua voz. Você conhece o assovio de Deus na sua vida? Você conhece quando Ele coloca limite? Ei, até aqui, chega. Chega. Você pensa que Deus não fala assim? Pelo que eu sei, no Novo Testamento, em Apocalipse capítulo 3, versículo 19, fala que Deus corrige e castiga aquele que ama. Mas o castigar de Deus é isso aí, é esse limite. Ele te traz para perto, é como você faz com o seu filho. O que você faz com o seu filho? Quando está perto das pessoas, não está se comportando, você traz para perto de você. É o castigo que você dá para ele. Agora ele vê as criancinhas tudo brincar, mas ele não. Fica aqui. Sim ou não? Você conhece o assovio de Deus na sua vida? Quando você está passando dos limites. E Deus te cobra, e é por isso que eu estava falando sobre acepção de pessoas. Nesse termo, Deus vai lidar contigo mediante aquilo que você sabe. Porque quanto mais é dado, mais é cobrado. Você pensa que Deus vai me cobrar da forma que Ele te cobra? Então nisso aí Deus faz acepção de pessoas. A responsabilidade de um apóstolo dessa casa, David se demola, com muitos pastores abaixo dele. Homens representando ele no mundo inteiro. Você pensa que Deus vai cobrar a mim assim como cobra ele? Pode ser que um dia? Não. Está na hora de nós começarmos a observar a palavra de Deus e trazer balanço para a nossa vida. Quando você orar, observa se você está colocando você somente no centro da sua oração ou você está se lembrando de alguém. Se você está intercedendo por outros, pela igreja de Jesus Cristo. Sabe de uma coisa? Você quer receber algo de Deus para a sua vida, que você não está recebendo até hoje? Creia primeiro, pelaquela vitória na vida de uma outra pessoa. Você quer emprego? Comece a ser um instrumento para buscar emprego para uma outra pessoa. Você quer um bom carro? Porque é muito fácil olhar para um bom carro, eu quero um carro igual aquele. Tem gente que quer a sua posição e não sabe o que você passou. Sim ou não? Porque nego não quer processo. Nego quer sabe o quê? Evento. Aconteceu, aqui eu. Processo ninguém quer. O ensinamento ninguém quer. Passar pelos vales ninguém quer. Mas meter aqui um título e uma medalha sem ir para a guerra, nego quer. Mas posso falar uma coisa, vai chegar uma hora que aquela medalha não vai te ajudar não, viu, campeão? Camarada, vai chegar uma hora que não te ajuda aquela medalha não. É os vales da sua vida, onde você vê uma plaquinha assim, ó, por aqui passou o pastor Léo e Gilai. Pode ir, que aquela direção está correta. É aquilo ali que te dá maturidade, substância. Aqui passou Adalto e Sueli. Aqui passou Carlos e Ruth. Aqui passou Graça e Jorge. E começa a colocar o seu nome. Ninguém quer os vales. É difícil, vale é escuro, é frio. Mas é um processo na qual o seu caráter é provado. Na qual o ouro é purificado através do fogo. Muitas das vezes, ou eu posso falar que todas as vezes, não é Deus que te coloca nessa situação. O mundo já está aí para fazer isso. É por isso que é importante que nós venhamos a ser pessoas que praticam a palavra de Deus. Dependendo da graça de Deus. Porque fala para mim que você pode fazer tudo conforme a palavra de Deus diz. Tu é um mentiroso. Porque é por isso que nós temos Jesus. Porque nós não damos conta. Mas você tem que se esforçar, campeão. Ignorância não é desculpa. Deu um tapa nele porque aquele dia que eu estava pregando me deu 5. Isso foi de graça. Quando um policial te para e fala assim, sabe por que eu te parei? Você fala para ele, não sei. Muitas das vezes você sabe, sim ou não? Mas muitas vezes talvez não. Uma pessoa, por exemplo, acabou de chegar no país, tirou a carteira de habilitação, que nem meu pai agora tirou a carteira de habilitação dele, embora ele estudou tudo, o livrinho, a Bíblia,
estudou o livrinho. Você pensa que está tudo na cabeça dele para poder cumprir tudo? Pode chegar um momento que ele vacila, sim ou não? Porque faltou informação, sim ou não? Pergunta, o policial vai deixar de dar um ticket para ele porque ele era ignorante? O meu povo, Oséias 4:6, Oséias 4:6, o meu povo é destruído por falta de conhecimento. Agora, quando o conhecimento chega, o que você faz? Você pratica. A palavra de Deus diz aqui em Tiago, capítulo 1, versículo 22. Diz assim: e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque tem gente que discursa, fala, ai Deus, favor de Deus, mas não pratica. Não vem falar do favor de Deus na sua vida, não, se o seu livro para mim é outra coisa. Porque eu estou lendo o seu livro é a sua vida. Agora eu não estou com um olho em cima dos outros para poder, não é isso que eu estou falando. As pessoas vão começar a aceitar a Jesus em uma certa velocidade quando os crentes começarem a dar testemunho. Porque as pessoas estão olhando para nós, meus amados. Jesus diz assim: eis que eu estou à porta e bato. A pergunta é o seguinte: para Jesus bater nessa porta, é necessário ter o quê? Uma construção. Porque se não existe uma construção aqui, meus amados, ele simplesmente pode entrar do lado de cá, como eu acabei de fazer. Mas porque existe uma construção, Jesus bate na porta. Qual que é o negócio aqui? Que nós construímos as nossas casas e deixamos Jesus do lado de fora batendo na porta. Queremos sabedoria para construir a casa. Queremos discernimento para construir a casa. Queremos privilégios para poder comprar as ferramentas e os materiais para que nós venhamos a construir as nossas próprias casas e deixar Jesus do lado de fora. Porque a gente não pensa que as nossas vidas não pertencem a nós, mas Cristo vive em mim. Ele morreu a minha morte para que eu pudesse ter vida, e hoje eu vivo a vida dele. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Mas a parada está um pouco estranha. Você pode ver que aí mesmo em Apocalipse 3:20 fala: eis que eu estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, ouvir é o que vocês estão fazendo aqui agora. Isso aqui é o ouvir. O abrir a porta é o praticar. É a prática que determina a sua maturidade cristã. É a prática da palavra de Deus, é se desfazer, fugir da aparência do mal e outras coisas mais que você não quer. Você quer se ajustar à palavra de Deus, sim ou não? Ou não, na verdade, você quer que a palavra de Deus se ajuste a você. Nós fazemos as nossas construções e deixamos Jesus do lado de fora, sim ou não? Agora a palavra de Deus nos fala em Mateus, quando fala sobre a parábola daquele que construiu a sua casa sobre a rocha. A palavra de Deus fala em Mateus que aquele que ouve e pratica as minhas palavras são pessoas que constroem as suas casas sobre a rocha. Não é só aquele que ouve. Não é só aquele que ouve, é aquele que faz, Nuno. É aquele que faz, Francisco. Com toda a graça e misericórdia de Deus, Ele sabe que você é falho. Ele sabe que às vezes você vai falhar, Ele sabe de cada erro que você vai cometer no futuro. É por isso que a graça de Deus está aqui, para te perdoar. Mas Ele quer saber do seu esforço. Tem muita gente cometendo um erro todos os dias e fala que está tudo certo por causa da graça de Deus. Não está tudo certo, não. Existem coisas nas nossas vidas que nós temos que acertar. Vocês concordam comigo? Igreja de Jesus Cristo, vocês estão me ouvindo? Eu não posso passar pano quente. Na minha própria vida tem coisas que eu tenho que acertar, que eu estou aprendendo. Eu tenho que acertar. Não importa qual seja a sua posição, você está em construção. A mensagem
é quem é o dono do prego. Um pastor do Haiti trouxe uma ilustração e disse que um homem queria vender a casa dele e estava cobrando $2.000 para poder vender essa casa. E existia um outro, eu te dou $1.000. E o camarada queria 2.000. E ele virou para essa pessoa que estava fazendo a oferta de $1.000 e disse assim: eu te vendo por $1.000 com uma condição: o prego que está sobre a porta vai continuar sendo meu. Eu te vendo a casa inteira, é sua, mas o prego que está sobre a porta continua sendo meu. E ele disse: that's fine, está tudo bem comigo. Prego, detalhezinho, preguinho na porta. Um preguinho não pode incomodar, sim ou não? Um preguinho não pode colocar em risco a estrutura da casa, sim ou não? Um preguinho não é fundamento, sim ou não? Sabe o que isso significa? Que mesmo que nós viemos a ter a casa sobre a rocha, continua a construção. O problema muitas das vezes não é o fundamento, sim ou não? É porque você não foi fundo o suficiente. Para você levantar um prédio como o World Trade Center, você tem que alcançar uma profundidade naquela pedra, naquela rocha. O problema muitas vezes é que você até alcança aquela profundidade, mas o material que você utiliza na sua casa é um material pobre. De repente rachaduras começam a passar na sua casa, água começa a entrar na sua casa. O problema não é a rocha é Jesus, e Ele fez o trabalho dele muito bem feito. Ele te salvou, Ele te remiu, Ele perdoou os seus pecados, te arrancou do lamaçal e firmou você sobre a rocha da salvação. Você é salvo, remido, lavado com o sangue do Cordeiro. Você é destinado a caminhar em vitória, predestinado a compreender quem esse Cristo é. O potencial que você tem no reino de Deus, a autoridade que Ele ha dado para você no nome de Jesus. Nós não estamos de forma alguma falando disso. Nós temos convicção de tudo isso que Deus fez por nós. Temos convicção de quem somos. Pelo menos eu tenho. E estou ainda me conhecendo em Jesus. O problema não é a rocha. Jesus morreu para que todos viessem a ser salvos. Pergunta: são todos salvos? Porque o problema está em Jesus. Jesus morreu para que todos viessem a ser curados. Pergunta: todos são curados? Porque o problema está em Jesus? Não. Não. Porque eu fui transpassado pela sua iniquidade. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos passados, sarados. Agora também não me venha falar que eu até agora não recebi minha cura, é porque eu não tenho fé. Give me a break. Não bota essa pressão em cima de mim, não. Então ele vende essa casa para esse camarada. Esse camarada compra e negocia, e permite que esse prego continue sendo dessa pessoa. Depois de um tempo, esse ex-dono da casa volta, e conversando com esse camarada que comprou a casa, ele disse: eu quero comprar minha casa de volta. E o rapaz que comprou a casa disse: a casa não está à venda. Eu não quero vender a casa. Então ele disse: ah, você não quer não? Não. Ok, sem problema nenhum. Ele foi andando na rua e encontrou um cadáver de um cachorro. Você já passou perto de um cachorro que morreu já há algumas horas? Quando os mosquitinhos começam em cima dele, quando ele começa a inchar. Eu estou falando com vocês, a cara de vocês está... capaz que nem janta daqui a pouco, sim ou não? Essa é a minha intenção. É fazer vocês imaginarem essa casa. Imaginar o prego. E imaginar agora o antigo dono, porque ele não quis vender a casa, mas ele possui algo naquela casa, sim ou não? O que ele possui? Fala mais alto. Ele possui algo, então é direito dele. Ele foi, pegou o cadáver do cachorro e pendurou
na porta de entrada da casa, o cachorro. Depois de alguns dias, imagina a situação. Imagina o odor, a bicharada, até o urubu veio. Imagina! Você sabe o que aconteceu? Esse homem teve que sair da casa por causa de um prego. Por causa de um detalhe. Porque quando ele negociou para poder ter as coisas mais baratas, ele acabou cedendo um pequeno detalhe que definiu o futuro dele. Não menospreze os detalhes na sua vida. Eles fazem parte de uma grande ferramenta para determinar o seu futuro. Isso é só detalhe. Não menospreze os detalhes. Não menospreze os detalhes da sua vida. Tudo sobre você é especial. Não negocie princípios e valores para poder ter algo mais barato. Não negocie a palavra de Deus. E se envolva com uma pessoa que não é de Deus. Julgo desigual. Não negocie a palavra de Deus quando você vai fazer negócios. Não se venda barato. Jesus, quando te comprou, Ele não deixou um preguinho para trás. Ele te comprou por inteiro. E Ele espera que você aceite a palavra dEle por inteiro. É isso que Ele espera. Por mais que seja difícil. E eu posso até mesmo falar, cumprir tudo, impossível. Mas Ele é fiel. Quem é o dono desse prego na sua vida? Essa é a minha mensagem de hoje. Quem é o dono desse prego na sua vida? Você tem negociado princípios e valores? Simplesmente porque vai te favorecer. Ninguém vai saber. Sabe de uma coisa, meus amados? Nós temos que trazer consciência. Ame, respeite, mas não negocie. Não negocie. Vira para a pessoa que está falando, não negocie. Não negocie. Não trabalhe com língua falsa. Não negocie. Para terminar, eu quero ler 2 escrituras para vocês. A palavra de Deus nos fala no livro de Hebreus, capítulo 5, versículo 11 e 12. Hebreus capítulo 5, versículo 11 e 12. Presta atenção no que a palavra de Deus está falando aqui. Presta bastante atenção. Diz assim: do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação, porquanto vós fizestes negligentes para ouvir. Eu repito, do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação, porquanto vós fizestes negligentes para ouvir. Ou seja, nega escuta. A pessoa escuta, mas não ouve. Só ouve o que se encaixa àquilo que ele quer. E Jesus segue batendo na porta. Ele segue batendo na porta. E diz assim, versículo 12: porque, devendo já ser mestres pelo tempo, pessoas que se julgam, na escola que você foi, eu sou o diretor.
Na escola que você foi, eu já me formei. Porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. Vocês estão lendo aí o que eu estou lendo? Por mais que você pense que você é um mestre por causa do tempo, e já leu a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ainda é necessário que você venha a aprender, que se torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite, e não de sólido alimento. Você sabe o que está falando aqui? Você que se diz mestre, você que diz que sabe tudo, é isso aí que está falando. Isso aqui, Nuno, é assunto de escola bíblica, para líderes. Isso aqui é para líderes. Você que se diz mestre, você que diz que sabe tudo, conhece a Bíblia, não existe nenhum tópico que você não domina, teólogo, PhD, right? Você que se diz isso tudo, você sabe o que está acontecendo aqui? Está sendo necessário te ensinar de novo os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E sabe o que está acontecendo aqui? Sabe? Eu estou tendo que te dar leite de novo, porque você não está comportando alimento sólido. Você que pensa que pode comer uma picanha, uma sardinha assada, você que pensa que pode comer um prato de lasanha, estrogonofe, aleluia. Não, eu vou te dar leite ninho. Eu vou te dar leite em pó, para dissolver na água, para ver se você engole. Porque está tão difícil falar contigo, que eu vou fazer o seguinte: quem sabe eu falo leite. O que é leite? Jesus te ama. Jesus diz que você não pode falar, mas você não pode, porque todo mundo já sabe tudo. Quem é o dono do prego na sua vida? Quem é o dono desse prego? Quem é o dono desse prego? Não, o diabo não é dono desse prego, não. Isso aqui é minha vida. Jesus é dono desse prego. Na minha vida, Ele é o dono. Mesmo às vezes a casa precisando de reformas, Jesus está lá. Ele vive aqui dentro. Ele fala comigo. E eu tenho que ouvir o assovio dEle. Eu tenho que conhecer a voz dEle. Eu tenho que conhecer a voz de Deus. Se coloquem de pé em nome de Jesus. João, capítulo 1, versículo 14, diz assim, presta bastante atenção. E o verbo se fez carne, e habitou entre nós. E com isso eu encerro essa série. E habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Agora presta atenção nisso. Presta atenção nisso. Cheio de graça e de verdade. Cheio de graça e de verdade. Não queira só graça. Creia a verdade. Queira a verdade. Cheio de graça. Não importa quantas vezes você fale, eu sempre estou aqui para estender as mãos e te levantar. Eu sou um Deus incondicional. Eu te amo. Mas sabe de uma coisa? Eu sou verdade. Não se esqueça disso. Me honre com as palavras que saem da sua boca. Me honre com o seu comportamento. Me honre com as suas atitudes. Me honre com as suas vestimentas. Me honre com as suas famílias. Com as vossas famílias. Me honre através da educação que você dá para os seus filhos. Me honre no seu trabalho. Me honre mediante a forma na qual você honra os seus pais. Me honre onde quer que você vá. Me honre nas suas amizades. Me honre quando você faz aniversário. Me honre quando você faz aniversário de casamento. Me honre quando você vem à mesa do Senhor. Lembra de mim. Lembra daquilo que eu fiz por vocês. Me honre quando o diabo tentar trazer condenação na sua vida.
Me honre com o pensamento de que não há condenação. Você não é inferior, porque eu te fiz ser quem você é. Me honre com o seu conhecimento. Me honre com a sua busca de querer conhecer mais. Me honre com a sua fé. Me honre com a sua determinação. Me honre com a tua coragem, com a tua intrepidez. Me honre quando você não negocia a minha palavra, mesmo que o seu pescoço tenha que rolar, mesmo que a tua cabeça tenha que ser cortada. Me honre quando você não tem finanças no bolso. Me honre quando você tem enfermidade no corpo, e mesmo um espelho falando algo para você, você segue crendo que eu sou Jeová Rafá, aquele que te cura. Me honre nas suas viagens. Me honre nas suas férias. Me honre quando você vai ao banheiro. Me honre quando você cozinha. Me honre quando você faz a comida. Me honre quando você come. Me honre quando você vai à escola. Me honre quando você vai à igreja. Me honre quando você dirige o seu carro. Quando alguém passa beirando o seu carro, pronto para te bater, e você chucha a mão naquela buzina e glória a Deus, aleluia. É quando você tem a oportunidade. É que você tem a oportunidade de honrar a Deus. Por favor, movam esse púlpito para mim. Eu quero agora convidar as pessoas na qual essa mensagem foi de encontro à sua vida. Talvez o prego daquela vida ali, ó, é de Jesus, mas em algum instante você colocou em dúvida a obra que o Senhor tem feito na sua vida. Em algum instante, talvez houve alguns tipos de comportamentos na qual você poderia ter glorificado a Deus, e hoje você quer simplesmente falar: Senhor, eu estou aqui, me perdoa, Senhor, porque Ele já te perdoou, mesmo sem você pedir, Ele já te perdoou. O detalhe é, você quer receber? Se essa mensagem em algum momento dela tocou o seu coração, te encoraja a compartilhar ela com outras pessoas. Talvez você não tenha tido tempo nem para poder compartilhar a palavra do Senhor, e detalhes têm feito com que a sua vida venha a estar passando por momentos delicados. Hoje eu quero te encorajar em nome de Jesus, de que hoje mesmo você pode ter um novo começo. Hoje mesmo você pode ter um novo começo. O que passou, passou, e o melhor na sua vida ainda está por vir. Se essa mensagem veio ao seu coração, eu quero pedir que você saia do seu lugar e venha à frente, que eu quero orar por você.